Que bom ter você conosco na aula de Hamartiologia. Vamos fazer uma oração para iniciarmos este momento. Senhor, na Tua presença nós estamos para te agradecer, para te louvar, para pedir a Ti a Tua direção neste assunto tão importante, Senhor, para nos afastar do mal, para chegarmos mais perto de Ti. Nós te louvamos pelos conteúdos que temos estudado. Eu sei que o Senhor é quem trabalha em nossos corações para que possamos ensinar os pequeninos tudo o que temos aprendido da Tua palavra. Nos dá discernimento, nos dá, Senhor querido, criatividade, nos dá dinâmicas espirituais para transmitir a Tua palavra de forma coerente e amável, para que possamos alcançar o coração dos pequeninos pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. A Hamartiologia, a doutrina do pecado, ela se ocupa do estudo da origem, da natureza, da universalidade do pecado. O termo procede de duas palavras gregas, hamartia e logia. Hamartia traduzida por pecado. Logia significa palavra, oráculo ou declaração. Pecado, do hebraico hat, do grego hamart, do latim peccatum. É a transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Pecado é errar o alvo que foi estabelecido pelo Criador ao homem. Não se trata de um simples pecado ou de uma transgressão ordinária. É uma rebeldia movida pelo orgulho e pelo não reconhecimento da soberania divina. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Só existe um antídoto eficaz contra o pecado: o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Blanchard afirmou: o pecado não é um brinquedo, é um tirano. Vamos falar de 3 definições de pecado. Na definição etimológica, tanto em hebraico como no grego, a palavra pecado traz esta conotação: errar o alvo. Isaías, capítulo 30, versículo 21, nos fala: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Mas o ser humano, ao desprezar a recomendação divina, pôs-se a trilhar a senda da rebelião, errando assim o alvo que lhe propusera o Criador, que é servi-lo na beleza da sua santidade. Na definição teológica, o pecado pode ser definido como a transgressão deliberada e voluntária das leis estabelecidas por Deus. Na definição bíblica, em 1 João capítulo 3, versículo 4, temos uma definição, embora pequena, essencial e completa. O pecado é iniquidade. O pecado de Satanás. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, João escreve que o diabo peca desde o início. Ele jamais se firmou na verdade. Ele, dotado de livre-arbítrio, o mais excelso e maravilhoso dos anjos, conhecido também como querubim ungido, envaideceu-se, até que em si foi achada iniquidade.
Foi lá no céu que tudo começou. Antes de acontecer na terra, o pecado se originou no céu, pelo mau uso do livre-arbítrio. O querubim ungido foi criado perfeito em sabedoria, formosura. Ele tinha o selo da perfeição, mas se rebelou contra Deus. Foi o orgulho e a soberba que fizeram esse querubim se transformar em Satanás. Ele foi expulso do céu, com os anjos que o acompanharam em sua rebelião. E o homem, dotado de livre-arbítrio, menosprezando a recomendação divina, apostatou-se contra seu Criador, pensando assim que seria tão sábio e perfeito quanto Deus. Todavia, ao invés da onisciência, veio a adquirir uma consciência culpada e envergonhada pelo pecado. Os nossos primeiros genitores, tentados pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida, Eva, vendo que o fruto da árvore era bom para se comer, a concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e desejável para dar entendimento, a soberba da vida, tomou, comeu e ainda ofereceu ao seu marido. O ciclo da queda estava completo. O que era tentação torna-se agora transgressão da lei de Deus. Por que Satanás tentou Adão e Eva? Porque tinha um implacável ódio. O Senhor Jesus assevera que o diabo é homicida desde o princípio. Se ele tivesse permissão, mataria o homem ali mesmo no Éden. Como não pôde fazê-lo, induziu Adão a revoltar-se contra o Senhor. Usou a serpente para levar Eva ao pecado. Um ato contínuo induziu a instigar o homem à rebelião contra o Criador. Por isso, não há no mundo quem não peque. A prova incontestável da universalidade do pecado é a morte. O pecado é um princípio real e presente desde o ventre materno. Não há nação, por mais adiantada ou por mais atrasada, que não possua uma clara noção de pecado. O salário do pecado é a morte. Além de causar a morte espiritual, o pecado leva à morte física. E caso persista o homem em seus delitos, haverá de experimentar a segunda morte, que é o lago de fogo. Na Bíblia encontramos muitos exemplos de homens que conheciam a Deus e com ele andavam. No entanto, por falta de vigilância, acabaram por pecar contra o Senhor. Temos o exemplo de Davi, mas tais exemplos anulam o que João escreveu? De forma alguma. O que o apóstolo procura mostrar é que na vida de quem ama a Deus, o pecado não é um hábito, é um lamentável e triste acidente. Vemos no versículo 6, quem nele permanece não vive na prática do pecado. A doutrina do pecado perpassa as escrituras desde Gênesis. Infelizmente, muitos ignoram a realidade, a gravidade
e as consequências do pecado. O Senhor diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. O profeta diz que, como resultado da compaixão de Deus, os pecados seriam lançados nas profundezas do mar. Isto quer dizer que os pecados perdoados não serão mais imputados e não entrarão na balança, nem na contagem para impedir a salvação. Precisamos ter ciência de que, ao pecar deliberadamente, com conhecimento de causa, não ficaremos impunes. O Senhor Jesus advertiu o homem que havia sido curado para não repetir o pecado ou continuar nele, para que não lhe acontecesse algo pior. O Senhor Deus apresentou o pecado e também o juízo divino. É preciso lembrar que a Bíblia também revela acerca da ira de Deus, não apenas sobre sua graça e misericórdia. São temas não muito expostos em nossos dias, porém são temas bíblicos. Tony Evans escreveu: a ira de Deus não é um assunto fácil de tratar, mas faz parte integrante de sua natureza, como suas demais qualidades. Quer seja o seu amor, a sua santidade ou a sua misericórdia. Ainda Tony fala que, se deixasse de falar disso, estaria causando um grande mal à igreja e às outras pessoas expostas ao seu ministério. A Bíblia diz que Deus não se deixa enganar, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Tal princípio da semeadura e colheita também se aplica semear no Espírito. Semear boas atitudes para com o próximo. Muitos dizem que são nascidos de Deus, que são seguidores de Jesus Cristo, que têm o Espírito Santo, mas pecam deliberadamente, satisfazendo os seus desejos pecaminosos. São atitudes que zombam de Deus e o desprezam. Os pecados premeditados têm uma conotação diferenciada, pois foram estudados e são conscientes. Precisamos ter em mente que a maquinação para fazer o mal ou para pecar aborrece o Senhor. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora que todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Quem é conhecedor se torna mais culpado, porque conhece a verdade e não poderá escapar do juízo de Deus. Conhecer as leis, os estatutos e os mandamentos e errar, na maioria das vezes consciente, se torna indesculpável. É preciso se arrepender, pedir perdão e se esforçar para não repetir o erro. As palavras de Jesus à mulher adúltera foram: vai-te e não peques mais. A Bíblia nos fala sobre Israel, uma nação escolhida, mas um povo ingrato. Nos registros bíblicos encontramos ensinos e avisos para nós. Assim, ao estudarmos sobre a história de Israel e seu relacionamento com Deus, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude
a percebermos tais ensinos e avisos. Apesar de Israel ter sido escolhido por Deus, estabelecido na terra de Canaã, obteve tantas vitórias e teve um tempo que foi cheio da glória de Deus. Não significa que Deus iria ficar indiferente a um viver contrário à sua palavra, a palavra que tinha sido revelada para este povo. A graça de Deus em nós não nos libera para vivermos e servirmos a Deus de qualquer maneira. O mesmo capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, que menciona a graça, também enfatiza a respeito, temor e fogo consumidor. O apóstolo Paulo afirmou que nós somos o templo de Deus, morada do Altíssimo, tabernáculo santo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Inúmeras vezes, o Novo Testamento adverte os cristãos atuais contra esses mesmos pecados terríveis cometidos pela nação israelita. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Muitos, de uma maneira equivocada e distorcida, se baseiam no amor, na graça e misericórdia de Deus para, de uma forma inescrupulosa, transgredir as leis divinas. Na verdade, onde existe amor puro, a verdadeira justiça está presente. A maior expressão do amor está descrita em João 3,16. Quando Deus ama o mundo de tal maneira, sem parâmetro, incalculável, a ponto de dar seu filho, o seu filho unigênito, para morrer em nosso lugar, para salvar os pecadores que nada merecem. A justiça de Deus é santa, perfeita e imutável. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Ele é justo e reto. O Evangelho revela a justiça de Deus. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Precisamos refletir sobre arrependimento à luz da palavra de Deus. Caso contrário, é bem possível confundir o verdadeiro arrependimento com remorso ou tristeza. O arrependimento para perdão de pecados envolve um conjunto de aspectos como convicção, confissão e mudança de atitudes. Portanto, não apenas uma atitude, mas um conjunto de atitudes. O cristão não precisa fazer penitências, sacrifícios, nem se punir quando peca. A cruz já cuidou de todos os pecados. Isso nos dá permissão para pecar? Claro que não! O cristão que realmente entende a provisão de Deus para a vida cristã não quer ficar na desobediência, não quer desobedecer de forma deliberada. No livro de Gênesis, encontramos um dos relatos mais tristes da história da humanidade, a queda. O homem pecou de modo deliberado contra Deus, mas o Criador não o deixou entregue à sua própria sorte. O Senhor providenciou a sua redenção. Vivemos em uma sociedade relativista, onde muitos não acreditam mais que haja certo e errado.
O erro, o pecado, segundo os relativistas, vai depender do ponto de vista de cada um. Mas cremos na verdade absoluta e que a única solução para o pecado está na fé do sacrifício de Jesus Cristo. A doutrina bíblica do pecado, por natureza, faz oposição às principais ideologias modernas, que buscam enaltecer o homem, destacando sua suposta bondade intrínseca. Quando a doutrina bíblica do pecado é deturpada, então tudo mais no campo moral também é. As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina. Por isso, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado, preservado. A vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade, a dignidade humana. Propaga-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan "Meu corpo, minhas regras" reivindica o pseudo-direito da pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer suicídio, a eutanásia. Assim, o corpo, que é o templo do Espírito Santo, é profanado. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra redentora de Cristo. Todos pecaram, mas a responsabilidade é individual. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A salvação é individual. A única saída para o ser humano pecador é arrepender-se dos seus pecados e crer no Evangelho. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados da Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados e ele se volta para Deus, essa pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. O pecado é um senhor que domina a vida de uma pessoa. É assim que a Bíblia nos apresenta o pecado. Ele não pode ser vencido apenas por atitude humana. A questão não é o que o ser humano pode fazer para se livrar do pecado, mas o que foi feito para que o pecado fosse removido do ser humano. É a experiência de conhecer a Cristo mediante a fé pela graça de Deus. Se não for assim, a pessoa continua escravo do senhorio do pecado. Logo, esse poder só é quebrado. Essa opressão só é desfeita quando a salvação pela graça for operada na vida do pecador.
O pecado é algo sério e grave. Infelizmente, muitos não têm a real dimensão desse problema. O pecado incomoda, porque não há como fugir dele, não tem como escapar. Por isso, só a salvação operada pela graça de Deus é capaz de nos constranger a tomarmos o caminho da humildade, reconhecendo os nossos erros, confessando com os nossos lábios: sou um pecador. A graça está disponível para toda a raça humana. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim também a redenção veio por um homem, Jesus Cristo. Abundou sobre muito. Expiação diz respeito ao sacrifício para purificação e ao perdão dos pecados por meio do sacrifício. A propiciação é o ato que apazigua a ira divina contra o pecado, satisfazendo a santidade e a justiça de Deus. A expiação realizada pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29, é um ato da graça de Deus em favor de todos os seres humanos. Assim, o Senhor Jesus é a provisão de Deus para o pecador. Como igreja do Senhor, jamais o nosso papel pode ser de lançar em rosto os pecados alheios. A palavra de Deus afirma que dos nossos pecados o Senhor não se lembrará mais. Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Ora, onde há remissão de pecados, tudo está feito. O nosso trabalho agora é o de acolher as pessoas que se arrependeram de seus pecados, sem humilhar ninguém. O nosso caminho demonstrar o amor de Deus, como Jesus fez em seu ministério terreno. E agora, para concluir, eu vou colocar para vocês a história do dentinho. O pecado é como uma cárie. Eu sei que muitos já conhecem essa história. Nós gravamos durante a pandemia essa história com a tia Liliane e a tia Denise. Ficou linda a história. E vocês vão poder verificar cada passo da história do dentinho, da cárie, comparada com o pecado. Espero que você goste dessa história. Quem ainda não utilizou, quando for falar sobre o pecado para as crianças, você pode utilizar essa história. Que Deus abençoe a sua vida. Esse conteúdo é um conteúdo para adultos. Nós estamos passando para conhecimento do professor. Mas você pode, com o conhecimento adquirido e embasado, você pode contar lindas histórias para as crianças e levá-las também a conhecer o perdão de Deus através de Cristo e levar a criança a reconhecer que precisa aceitar Jesus como seu Salvador para ter os seus pecados perdoados. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão, isso sim entra no meu coração.
parte B do versículo. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. João capítulo 5, versículo 14, parte B. E onde a senhora estava ontem, tia Lili? Que eu liguei, a senhora não atendeu. Eu tava no dentista, tia Denise. Sério? Fazendo o quê? Sério? Fui lá arrumar um dentinho que eu não cuidei e tava com cárie. Sério? E doeu? Doeu bastante. Agora eu vou cuidar deles bem direitinho pra não precisar ir mais, né? Ah, tá. Ele tava doendo, mas o dentista já arrumou pra mim. Que legal. Ele é muito legal. Ah, gostei. E sabe, vamos contar aquela historinha da cárie, do pecado e a cárie pra eles? Vamos sim. Ó, o pecado, ele é como a cárie. Ele começa com uma pequena manchinha. Você não dá muita importância, mas às vezes ela demora para aparecer. E mesmo essa pequena manchinha, a gente não consegue tirá-la sozinha. A gente precisa de ajuda, sabe, tia Denise? Sério? Ah, entendi. E se você não resolver logo esse probleminha da cárie, ela vai aumentar, assim como o pecado. Se você não se livrar logo dele, ele também irá aumentar. E você sabia, tia Denise, que se comer doce demais, ele vai causar cárie? Mas eu posso comer doce? Pode, mas Não demais. Não demais. Entendi. Você pode comer doce, mas não em excesso, entendeu? Entendi. Senão ele vai fazer manchinha no teu dente. Nossa. Assim como o pecado, ele faz manchinha na nossa vida. Assim também faz o doce, se você não cuidar. Ele vai fazer a manchinha que é a cárie. Entendi. Como que eu faço para ter dente saudável? Você tem que comer bastante verdura, frutas, porque elas têm o açúcar necessário para a nossa vida. Elas têm proteína, elas têm as fibras que nós precisamos. E para a vida espiritual, qual o melhor alimento? A palavra de Deus. Você precisa sempre ler a palavra de Deus. Se você ainda não sabe ler, você pede para a mamãe ler para você. Mas sempre você tem que estar lendo, aprendendo, porque a palavra de Deus que pode limpar, né? Toda a manchinha do nosso coração. E você sabe como que a gente faz a limpeza dos dentes, tia Denise? Com a escova? Sim, e o que mais? O creme dental? Isso! Você faz com a escova de dente e o creme dental. Para tirar toda a sujeirinha do dente. Tem que escovar, né? E você sabe como que a gente consegue limpar o pecado das nossas vidas? Sei não. Nós podemos limpar com nosso coraçãozinho. Foi limpo com o sangue que Jesus derramou lá na cruz. Ele deu a vida por nós, para perdoar nossos pecados, para que nós tivéssemos vida. Na cruz do Calvário, lembrei. Na cruz do Calvário. Morreu por nós. E sabe quando você come manga ou churrasco, que fica aquela sujeirinha lá no fundo do dentinho, difícil de tirar, que não sai com a escova? Sabe como é que a gente tira? Com fio dental. Com fio dental e o palito de dente, que vai lá no fundo assim e tira aquela sujeirinha difícil, né, do dente. E você sabe como é que faz para a gente tirar aquele pecado difícil da gente se libertar dele? Pedindo perdão? Pedindo perdão, indo à igreja, fazendo oração, tendo comunhão com os irmãos, às vezes até pedindo ajuda. Irmãozinho, me ajuda a orar, para que Deus me liberte dessa manchinha aqui do meu coração, da minha vida, para que eu seja limpinho, alvo. Por isso que a gente precisa ir à igreja, congregar com os irmãos, né? E você sabe quem que resolve o problema da cárie? O dentista. Sim, o dentista. Ele tem lá os aparelhos certos para tirar a cárie, o remedinho certo. E quem que resolve o problema do pecado? Jesus! Jesus, né? E se a gente fizer uma oração e pedir a Deus, Ele vai tirar todo o pecado do nosso coração, da nossa vida, vai nos purificar, né? E você sabia que o dente ele tem uma coroa? Não. Sim, ele tem uma coroa. É essa parte aqui, ó, a coroa. É a parte que nós usamos para triturar os alimentos. Quando a gente sorri, aquela parte que aparece, sabe? Sim. Ela se chama coroa.
Você sabia que nós também vamos ter uma coroa? Que legal! Jesus, ele vai nos dar uma coroa de glória na vida eterna. Glória a Deus! E o que nós precisamos fazer para receber essa coroa? Ir à igreja, orar, ler a Bíblia, jejuar, cantar, visitar os órfãos, as viúvas necessitadas, tudo isso. Nós precisamos estar alvos como a neve, para que nós possamos receber a nossa coroa de Jesus. Vocês já imaginaram que legal que vai ser a nossa coroa? E vai ser mais linda que essa aqui. Vai ser linda demais, porque nós vamos receber do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus. Aleluia. Então, o que você acha de nós cantar mais um corinho com eles? Eu lembrei de um muito legal. Aquele, tia, que tira a manchinha. Do sabão? Isso, do sabão. Vamos cantar? Vamos lá então. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que quem pode